de nosso lugar, sentando ainda em oração, cantando. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Amém? E antes de eu me apresentar, eu quero falar essa promessa de Jesus para nós nesta noite. Hoje é a festa da Divina Misericórdia. E Jesus nos diz: hoje as comportas da minha misericórdia estão abertas e serão derramadas profusamente neste dia. Amém. Que promessa, né? Uma salva de palmas. E só quero realizar isso hoje aqui, no final do dia, né? Aqueles que ainda talvez não experimentaram hoje essa festa da misericórdia de Deus, talvez durante o dia, só agora na Santa Missa, agora que eu estou na próxima, que eu confessei, eu falei, meu Deus, eu vou perder essa graça, essa oportunidade, né? Alguns deixaram para o final, mas talvez outros não tiveram oportunidade, mas você está aqui hoje, né? Neste grupo de oração. E o Senhor quer fazer isso, cada um de nós. E a promessa do Pai, hoje nessa tarde eu estava escutando, né, o Monsenhor Jonas na missa, dessa festa da Divina Misericórdia, e ele falou uma coisa que me tocou profundamente. Ele disse que o Espírito Santo é a ação palpável, concreta da misericórdia de Jesus para nós. Essa promessa que o Senhor tem para nós é o Espírito Santo. É aquilo que nós cantávamos agora há pouco. Vem, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que faz novas todas as coisas, só Ele é capaz de transformar, de mudar a nossa vida. Bem, então agora eu entrando na pregação, meu nome é Ana Cláudia, eu participo da Renovação Carismática já tem 25 anos, né? Estou fazendo também o Jubileu de Prata, nós estamos no Jubileu de Ouro, né? Participo dessa graça desde os meus 15 anos de idade aí. E realmente hoje, como o Frei Fabrício estava falando, nós descobrimos essa graça, este dom precioso, nós nunca mais somos os mesmos, não é assim? E a partir do momento que eu experimentei a graça de Deus, esse batismo do Espírito Santo, minha vida se transformou. Hoje eu sou casada, tenho 5 filhos, né? 5 bênçãos, 2 estão aqui, 3, né? As 3 meninas estão aqui. Eu estou grávida do 5º, né? Vai se chamar Mariana. E os 2 meninos estão em casa. Mas o Fábio, né, discerniu essa semana, pediu que eu pregasse. E o tema da pregação é: fortalecei as vossas raízes em Deus. E rezando ao longo dessa semana, preparando essa pregação, o Senhor me deu essa palavra, que está em Lucas 5:5, está na página 1352. Lucas, capítulo 5, versículo 5, a partir do versículo 5. Eu vou ler para quem está sem a Bíblia, tá? É a pesca milagrosa. O Senhor quer realizar hoje, no mês de nós, né? Milagres. É isso que ele colocava no meu coração. Bem, então, eu vou lendo, né? Quem tiver a Bíblia, acompanha a palavra de Deus. Eu vou começar aqui no versículo. Vou desde o início, tá? Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré,
O povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Então a multidão estava ali comprimida, Jesus viu as duas barcas, né? Falou, então eu vou entrar numa barca para que ele pudesse ali pregar e falar ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se desrompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Palavra da salvação. Olha só que bonito, né? Jesus sabia que os seus discípulos tinham passado a noite inteira e não pescando e não conseguiram apanhar nada. E Jesus falou: lança-te ao mar. Em outras traduções, né? Lança-te à direita. Eu não sei se é a direita ou a esquerda, mas Jesus falou: lança-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E qual foi a resposta de Simão Pedro? Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Eu vou obedecer. E quando eu estava assim, preparando essa pregação, o Senhor me deu uma lembrança que essa palavra, primeiramente, eu vivencia. E o Senhor pediu que eu trouxesse esse testemunho aqui para vocês, depois vocês vão entender. Eu estava uma vez diante do Santíssimo sozinha, na escola lá dos meninos. Eu fiquei lá, como aqui, e não tinha ninguém. Eu estava diante do Santíssimo e naquele momento, em silêncio, o Senhor falava bem assim para mim: eu quero que você volte a estudar. Aí eu olhei assim, olhei para trás. Você está falando comigo? Como é que é? Eu quero que você volte a estudar. Porque eu me formei, eu sou psicóloga. Durante 6 anos estudei na UNB. Aí depois eu casei. No que eu casei, eu fiquei 10 anos da minha vida em casa. Foi um tempo que Deus já havia me pedido. Porque nesse tempo nasceram os 4 filhos, né? E o Senhor falava um tempo para cada coisa e eu acolhi. E naquele tempo eu fiquei, né, vivenciando a minha maternidade. E depois, dona de casa, imagina, nós fomos para Itapuma, algumas pessoas conhecem a nossa história. Meu esposo passou no concurso, eu fui morar no interior da Bahia. E quando eu voltei para Brasília, né, os meninos estavam na escola, já estavam maiores, e eu lá diante do Santíssimo, o Senhor falou, pedindo para eu voltar para estudar. Eu falei: Senhor, mas eu? Quem sou eu? Mamãe de 4 filhos, dona de casa, eu estudar? Eu não tenho condições, não tenho cabeça. Como que eu vou estudar para passar no concurso hoje em dia? Só aquelas pessoas que vivem em função disso, né? Jovens, eu não tenho mais, né? A memória, enfim. E o Senhor falando bem assim, como falou para o Pedro: lançai as vossas redes. E ali, naquela aí, eu começando a debater com o Senhor. Aí teve uma hora que eu falei: o Senhor está doido? Porque quem passa no concurso hoje é quem estuda o dia inteiro, é quem tem disponibilidade, quem é jovem. Eu não sou mais tão jovem. E aí, quando eu parei, e ali eu falando com o Senhor, eu olhei para o sacrário e a imagem que tinha era aquela imagem dos
2 peixes, dos 5 pães e dos 2 peixes. Aí, olhando aquela imagem do sacrário, eu lembrei da passagem, né, da multiplicação dos pães, e o Senhor falou bem assim para mim: o que você tem? Você só tem 2 pães e 5 peixes? Ao contrário, né? Você só tem 2 peixes e 5 pães? Oferece o que você tem. Se você só tem 1 hora por dia, oferece 1 hora. Se você tem 2 horas, oferece as 2 horas. Quem é que faz o milagre? Naquele momento eu silenciei. Acolhi. Eu falei: amém. O Senhor quer que eu volte a estudar? Então eu vou obedecer. E eu lembrei dessa passagem, né? Quando Pedro falou: Senhor, nós precisamos a noite inteira. Por que agora eu vou lançar a rede e eu vou conseguir? Mas ele obedeceu. E o que Pedro falou? E eu lembro que nesse dia eu falei: Senhor, tá bom. Como é que Pedro fala bem assim? Pedro fala dessa maneira: mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Muitas vezes o Senhor nos chama a lançar as nossas redes em águas mais profundas. Não é assim? O Senhor quer que a gente dê passos na fé. E por que o Senhor pediu? Às vezes você está pensando: mas qual é a relação que essa palavra tem com o tema fortalecer as vossas raízes em Deus? Qual é a nossa raiz? O que nos sustenta? O que nos faz estar aqui nesta noite? É a nossa fé. É a certeza de acreditar que Jesus está aqui, de que o Espírito Santo está no meio de nós, de que nós estamos aqui vivenciando essa experiência da misericórdia de Deus, da festa da graça da misericórdia. É a nossa fé. E naquele dia eu falei: tá bom, Senhor, em obediência à tua palavra eu lançarei as redes. Naquele dia eu saí de lá, comecei a me matriculei no cursinho, voltei a estudar. E eu lembro que eu falava: meu Deus, né? Eu estudava de 10 à meia-noite, de 11 à meia-noite. Depois que todos os meninos iam dormir, que eu fazia tudo, eu pegava o meu computador e oferecia para Deus: Senhor, eu te ofereço esse sacrifício, essa 1 hora, porque eu sei que o Senhor vai multiplicar. Eu oferecia 2 horas. Eu estou dando esse exemplo, esse testemunho, mas às vezes o Senhor está te pedindo uma outra coisa. O que eu quero dizer para vocês essa noite é que o Senhor quer realizar na nossa vida, na vida de cada um de vocês, assim como Ele realizou na minha, essa pesca milagrosa. Porque para mim, eu lembro que eu colocava assim: qual é o meu impossível? Eu falava para Deus: o meu impossível era passar no concurso público. Para mim era um impossível, era uma coisa muito distante, uma coisa longe. Era para todo mundo, menos para mim, né? Uma mãe de 4 filhos, não, para mim não. E quando eu fui fazer a prova, eu passei no concurso, hoje eu sou psicóloga da secretaria do GDF. Foi interessante porque a redação, o tema da redação, eu sabia todinho, porque falava para descrever sobre um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu conhecia a fundo esse transtorno TDAH, né? Porque eu estudei o que meu filho tem. E eu falei: gente, essa redação foi para mim. Eu tirei 9,5 na redação. Por isso a minha nota, né, ela passou. Eu falei: gente, Deus é perfeito. Não é assim? E eu fui chamada, e aí eu fui entendendo os planos de Deus. Por que Deus queria que eu voltasse a estudar? Porque o Senhor hoje me colocou num lugar onde eu atendo servidores de todo o GDF que estão afastados, estão de licença por CDF, que são os transtornos mentais, emocionais. Então eu atendo só pessoas com casos de depressão, síndrome do pânico, tentativas de suicídio. E ali Deus, eu vou falando também,
vejo como que Deus vai me usando. E o Senhor me queria ali. Sabe, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês nesta noite? Que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Mas é necessário fortalecer. É necessário, primeiramente, 3 coisas. E aí, né? A gente já está chegando no finalzinho, mas 3 coisas que o Senhor me tocava. Para que eu possa fortalecer essa raiz que é a minha fé. Eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso fazer como Pedro. Senhor, tudo bem, tá bom, mas em obediência à tua palavra eu vou lançar as redes. O que o Senhor pede para você nesta noite? Talvez o Senhor pede para a gente abandonar algumas redes, algumas coisas do passado, alguns vícios, alguns apegos. Eu não sei a sua história, mas o Senhor quer fazer uma peça milagrosa. É isso que o Senhor falava para mim. O Senhor quer realizar milagres na nossa vida. E milagres cotidianos. O meu era de passar no concurso. Às vezes o seu é bom, a conversão do seu esposo, do seu filho, que fica nas drogas, não sei. Mas o Senhor quer nesta noite. E para concluir, 3 coisas que são básicas para que nós possamos fortalecer a nossa fé, as nossas raízes em Deus. A primeira, escutar. Eu preciso escutar o Senhor. Como que eu vou obedecer, que eu vou lançar as redes, se eu não escuto? A primeira coisa é me colocar em oração, em escuta, deixar que o Senhor fale comigo. Percebe? Porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. Percebe? Ele sabia que eu ia ter condições de passar no concurso. E o Espírito Santo me convenceu. Segundo, obedecer. Não adianta o Senhor falar para mim, Ana Cláudia, você tem que abandonar as suas redes, você tem que abandonar os seus vícios, os seus apegos. Eu não obedeço. Percebe? Então, primeiro eu preciso escutar o Senhor. Depois eu preciso obedecer o Senhor. E aí eu vou vendo um milagre acontecendo na minha vida. E o terceiro, a Eucaristia. Eu lembro uma vez, rapidinho, eu estava grávida da terceira, que é a Luísa, que ela está aqui. E eu lembro que eu falei, meu Deus, né? Foi tudo muito próximo. E eu desesperei, eu lembro que teve um dia que eu chorei, eu falei, meu Deus, isso aí agora, o que eu vou fazer? Porque os outros eram muito pequenos, né? Em 5 anos eu tinha os 4. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu dormi. Enfim, sabe aquela coisa que você apaga, você repousa? E eu lembro que foi um sonho profético. Eu lembro que foi o Dom Roberto que celebrou o nosso casamento, né? Tanto o meu e do Fábio, foram próximos na época. E aí o Dom Roberto apareceu no meu sonho. Eu lembro que eu chegava no Dom Roberto, eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Eu abraçava o Dom Roberto, chorava. E aí o Dom Roberto não falava nada, ele só me abraçava e falava bem assim, e apontava. E aí tinha um acessório do padre levantando, né? O acessório da Eucaristia. E aí o Dom Roberto falava assim para mim, isso em sonho, né? A sua força está na Eucaristia. E aí eu acordei. Eu falei, meu Deus, foi a resposta que eu precisava. E eu lembro que a partir daquele sonho, e para mim foi um sonho profético, eu passei a ir à missa mais vezes durante a semana, a se comungar. E eu lembro que eu fui tendo uma força que não era minha. Era uma força do alto. Percebe? Para lidar com as coisas do dia a dia. Imagina uma casa e depois veio o outro, 4 filhos, eu grávida pequenininho. E eu lembro que eu ia para a missa, às vezes eu ia para o grupo de oração. Eu ia para o grupo de oração lá na Verbo Divino só para repousar no Espírito. Eu não queria ninguém chegar perto de mim, mas eu já dormia. Era um sono, era um cansaço profundo. Eu ia para o grupo só para repousar. Mas Deus me fortalecia. Percebe? É isso.
Nós precisamos fortalecer a nossa fé a partir da escuta, a escuta da palavra de Deus, a partir da obediência, que é a nossa resposta em relação a essa escuta, e a Eucaristia, que é o nosso alimento, que é a nossa força. Amém? E nós vamos pôr isso em prática agora. Nós vamos escutar o Senhor. A primeira coisa, vocês podem ficar como vocês estão. Eu vou pedir uma música. Feche os seus olhos. E você agora vai escutar o Senhor. Porque o Senhor quer falar com você. O que o Senhor quer falar para você? Sobre a sua vida, sobre a sua história. É o Senhor que te conhece por inteiro. Desde o seu nascimento, desde a sua concepção. O que o Senhor pede para você? Às vezes o Senhor quer dar para você. Escute o Senhor através dessa música. Essa é a nossa fé. É a certeza daquilo que você não vê. É a antecipação daquilo que você não vê, mas que você já pode contemplar. Você caminha na certeza de que você vai vencer, de que você é vitoriosa no Senhor. Escute mais uma vez essa música. Ela quer falar profundamente